minha escritora favorita se chama Natalia Ginzburg, tá? É engraçado, né? Porque em geral as pessoas não têm muito... os escritores não gostam de falar que seus escritores favoritos são mulheres. Eu não sei porquê, nunca entendi isso direito. Eu digo isso com toda clareza, porque a Natalia Ginzburg é uma escritora italiana, ela nasceu em 1916 e morreu em 1991. Ela nasceu em Palermo, na Sicília. Ela foi romancista e foi contista. A Natalia teve uma vida bem triste, na verdade. Ela foi casada com um cara que era da resistência italiana, um partidiano. Ele foi preso pelos nazistas, foi colocado numa prisão em Roma. Lá ele foi torturado e morto. Ela tinha 2 filhos. Isso, quer dizer, divide a vida dela, né? Quer dizer, ela tem que se esconder nas montanhas. E teve que criar os filhos sozinha. Essa história dela é uma história muito trágica. Um dos filhos dela é o historiador Carlo Ginzburg, que é um cara muito conhecido. E ela tem esse tipo de história. Para viver, para sustentar a família, ela teve que fazer o seguinte, ela teve que trabalhar numa editora. Essa editora é a editora Einaudi, que ficava em Turim, ainda fica em Turim. Ali ela conhece os grandes amigos dela, os caras que vão, de certa forma, ajudar a definir a literatura dela. São o Ítalo Calvino, que é um tremendo escritor, com um estilo muito próprio, muito diferente dela, e o Cesare Pavese, que é um dos maiores poetas italianos, um cara que se suicidou em 1950 e que, de alguma forma, ele era o mentor desses 2 amigos. Quer dizer, ele cobrava muito do Ítalo Calvino e também cobrava muito da Natalia Ginzburg. O que mais me atrai nela, sempre me atraiu, é uma espécie de musicalidade que ela tem ao escrever. Você começa um parágrafo da Natalia Ginzburg e você não consegue deter a leitura. Isso, para mim, é uma característica muito importante num livro, seja num romance, seja num conto. Se eu fosse fazer uma trilha de leitura para Natalia Ginzburg, eu faria assim. Eu começaria pelo Léxico Familiar, que conta a história da vida dela, até, digamos, mais mocinha, assim, antes de entrar na Einaudi, ou seja, antes de começar a escrever, antes de conhecer o Ítalo Calvino, antes de conhecer o Cesare Pavese. Mas é uma família tão divertida e tão italiana, sabe? É muito legal de se ver. Eu começaria por ele, depois eu iria direto para o Caro Michele, qualquer uma dessas versões. Eu iria para o Caro Michele porque é o jeito que ela escreve, o melhor jeito. Depois, para dar uma relaxada, sabe o que eu faria? Eu leria Isto Aqui. Isto Aqui é um romance policial dela, chama-se Foi Assim. É a história de uma mulher e de seu esposo, contada de um jeito super seco. Isso porque tanto a Natalia, quanto o Ítalo Calvino, quanto o Cesare Pavese eram muito, muito interessados na literatura americana. O grande ídolo deles, dos 3, era o Ernest Hemingway. Esse aqui, Família, são 2 histórias, uma chamada Família e outra chamada Burguesia. São os 2 temas clássicos dela, né? São histórias que não são verdadeiras, quer dizer, são ficcionais, mas tem muito a ver com ela.